A Rússia lançou mais um ataque em grande escala contra a Ucrânia, usando uma enxurrada de mísseis e veículos aéreos não tripulados, ou drones. Essa tática se tornou uma peça central da estratégia russa em 2025, e este último ataque foi especialmente intenso. Centenas de drones e dezenas de mísseis cruzaram os céus da Ucrânia entre 19 e 20 de setembro. O ataque começou por volta das 10 horas da noite de 19 de setembro, com ondas de drones e mísseis lançados de bases aéreas russas em Rostov e na Crimeia, mirando alvos estratégicos como infraestrutura de energia e áreas civis em cidades importantes como Dnipro, Kiev e Kharkiv. A Ucrânia, no entanto, estava preparada. A Força Aérea Ucraniana usou caças F-16, e os pilotos conseguiram algo que parecia impossível durante a noite, quase neutralizando o último ataque aéreo da Rússia. Antes de mergulharmos na história principal de hoje, comente 1. Se você apoia a Ucrânia, 2. Se apoia a Rússia, ou 3. Se é neutro. Agora, vamos voltar ao vídeo de hoje. Segundo o portal United 24, em 21 de setembro, a Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou um ataque com mísseis e drones na noite de 19 de setembro. A Rússia claramente quis aproveitar a escuridão para maximizar o número de mísseis e drones que conseguissem passar pelas defesas aéreas da Ucrânia. A Ucrânia estava pronta, usando caças F-16 para enfrentar cerca de 40 mísseis naquela noite. Os mísseis incluíam 29 mísseis de cruzeiro KH-101, 8 mísseis balísticos Iskander-M, 2 mísseis de cruzeiro Calibre e um míssil hipersônico Kinzhal, todos lançados de bombardeiros estratégicos russos Tu-95MS e Tu-22M3. Os caças F-16 superaram as expectativas. A maioria dos mísseis russos não atingiu seus alvos. Não foi um ataque pequeno. O United 24 relatou que a Ucrânia estimou que a Rússia usou 619 ameaças aéreas naquela noite, sendo 579 drones Shahed 136, um tipo que a Rússia tem usado sem parar contra a Ucrânia ao longo do ano. Esses drones, originalmente iranianos, mas agora produzidos na Rússia, a uma taxa de cerca de 2.700 por mês, segundo a inteligência ucraniana, carregam uma carga explosiva de 50 quilos, alcançam velocidades de 185 km por hora e têm um alcance de até 2.000 km, o que os torna uma arma barata, mas eficaz contra alvos civis. A enorme capacidade de produção da Rússia permite que ela use centenas de drones em um único ataque. No entanto, os caças F-16 da Ucrânia focaram nos 40 mísseis lançados pela Rússia, não nos drones, que foram enfrentados por outros meios, como guerra eletrônica ou drones interceptadores. Os sistemas de guerra eletrônica da Ucrânia, incluindo bloqueadores avançados fornecidos pelo Ocidente, desviaram ou desativaram 75% dos drones Shahed 136 antes que chegassem aos alvos. Os pilotos dos F-16 tiveram uma tarefa crítica: enfrentar os diferentes tipos de mísseis lançados pela Rússia, com preferência por um míssil específico. A maioria dos mísseis KH-101 da Rússia foi derrubada graças aos caças F-16 da Ucrânia, apelidados de Fighting Falcons. Cada KH-101 tem 7,5 metros de comprimento, pesa cerca de 2.200 quilos e usa o sistema GLONASS, com orientação inercial para voar a menos de 30 metros de altitude, evitando radares. Vamos voltar ao potencial destrutivo desse míssil mais tarde. Está claro que a Rússia queria causar danos graves às cidades ucranianas com esse ataque em grande escala. Isso não foi surpresa. As táticas da Rússia tendem ao terror, uma diretriz dada constantemente pelo presidente Vladimir Putin durante a invasão.
Esses ataques aéreos são projetados para esgotar as defesas aéreas da Ucrânia, permitindo que alguns mísseis ou drones cheguem aos alvos com suas cargas explosivas intactas. As defesas aéreas da Ucrânia, incluindo os caças F-16 e sistemas antidrones, tiveram um desempenho excepcional, neutralizando a maioria das ameaças. Dos 579 drones Shahed 136, 552 foram derrubados ou desviados. Sistemas terrestres como S-300 e NASAMS tiveram um papel importante na destruição de drones, enquanto unidades móveis de defesa aérea usaram metralhadoras e mísseis disparados do ombro, como o Stinger, para lidar com alvos em baixa altitude. Os caças F-16 cuidaram do resto, destruindo 2 mísseis balísticos Iskander-M com capacidade nuclear e impressionantes 29 mísseis KH-101. O Iskander-M tem um alcance de 500 km, velocidade de Mach 7 e uma carga explosiva de 700 kg, tornando-o difícil de interceptar sem caças avançados como o F-16. A Ucrânia comprovou suas alegações com imagens divulgadas pela Força Aérea, mostrando o F-16 derrubando a maioria dos mísseis russos. As imagens, amplamente compartilhadas no YouTube, foram gravadas principalmente de dentro dos cockpits dos F-16, mostrando grandes explosões enquanto os mísseis russos eram destruídos. Algumas cenas, possivelmente para fins promocionais, foram filmadas externamente, provavelmente por câmeras montadas em capacetes, mostrando mísseis lançados de suportes nas asas cruzando o céu. As câmeras não acompanharam o trajeto dos mísseis, então seus alvos exatos não estão claros. É razoável supor que um míssil lançado mirava alvos russos. Outras imagens, provavelmente gravadas do solo, mostraram grandes explosões no céu, sem dúvida de mísseis russos destruídos. Flashes de defesas aéreas terrestres ativadas também eram visíveis, sugerindo que a Ucrânia usou mísseis superficiar, ou SAMs, para enfrentar a enxurrada de mísseis e drones russos. Sistemas SAM, incluindo o Patriot PAC-3, derrubaram 2 mísseis Kaliber e um Kinzhal, este último notoriamente difícil de interceptar por causa de sua velocidade de Mach 10. O resultado foi claro: a Rússia atacou e a Ucrânia defendeu, com grande sucesso. Apesar da coordenação eficaz dos F-16, SAMs e unidades móveis de defesa aérea da Ucrânia, alguns mísseis e drones russos conseguiram passar, causando vítimas. O United 24 relatou colisões e destroços de drones e mísseis em vários locais, resultando em mortes ou ferimentos em alguns casos. Em Dnipro, uma área residencial foi duramente atingida, matando uma pessoa e ferindo 36. Destroços de um drone Shahed 136 destruíram um prédio de apartamentos de 5 andares, causando incêndios e danos significativos à propriedade. Dnipro tem sido alvo de ataques terrestres russos durante todo o verão. Então, os ataques com mísseis e drones de 19 a 20 de setembro claramente visavam aterrorizar civis ucranianos. A Ucrânia não informou se a Rússia atingiu alvos militares em Dnipro durante esse ataque, mas isso parece secundário para Putin. A Rússia tem mirado civis constantemente durante a guerra para espalhar terror em áreas consideradas relativamente seguras atrás das linhas de frente. Dnipro tem sido alvo de ataques terrestres russos durante todo o verão. Então, os ataques com mísseis e drones de 19 a 20 de setembro claramente visavam aterrorizar civis ucranianos. A Ucrânia não informou se a Rússia atingiu alvos militares em Dnipro durante esse ataque, mas isso parece secundário para Putin. A Rússia tem mirado civis constantemente durante a guerra para espalhar terror em áreas consideradas relativamente seguras atrás das linhas de frente. Mesmo uma vítima dos ataques aéreos da Rússia é demais.
Mas a situação poderia ter sido muito pior sem as defesas aéreas coordenadas da Ucrânia, especialmente os F-16. Sua eficácia manteve o número de vítimas baixo e evitou que a maioria dos mísseis causasse uma devastação ainda maior. Vamos focar nos mísseis da Rússia para entender o perigo que representam. A Força Aérea Ucraniana destacou que a maioria dos mísseis usados no ataque noturno era KH-101, conhecido no Ocidente como X-101. Projetados e desenvolvidos na Rússia, esses mísseis de cruzeiros subsônicos furtivos são feitos para escapar das defesas aéreas, explicando por que a Ucrânia usou F-16 para enfrentá-los. Enfrentar esses mísseis diretamente com caças, capazes de igualar sua velocidade e lançar mísseis para destruí-los no ar, é mais eficaz do que depender de defesas aéreas terrestres para detectar e derrubar K-101s. Segundo o Missile Threat, o K-101 voa baixo, acompanhando o terreno, praticamente se escondendo dos radares. Se um K-101 atingir seu alvo, ele pode carregar uma carga explosiva de 450 quilos. Esta carga pode variar conforme as necessidades da Rússia, com opções de ogivas de alto explosivo ou fragmentação. A Rússia também pode equipar K-101s com ogivas de fragmentação, que liberam bombas menores, ou uma variante de ogiva nuclear chamada K-102, embora esta não tenha sido usada neste ataque. O Army Recognition detalha a versatilidade do míssil, observando que ogivas de alto explosivo ou fragmentação são projetadas para destruir alvos terrestres, como prédios, bunkers e instalações militares. O míssil também pode carregar ogivas penetrantes para alvos fortificados ou subterrâneos, como bunkers de concreto e túneis, ou ogivas de fragmentação para cobrir grandes áreas e destruir múltiplos alvos ao mesmo tempo. O K-101 é, sem dúvida, um míssil altamente perigoso. A Rússia pode lançá-lo de muito atrás das linhas de frente. Há debate sobre seu alcance. O Missile Threat estima 2.800 quilômetros, enquanto o Army Recognition sugere até 5.500 quilômetros. De qualquer forma, seu alcance torna o K-101 uma ameaça séria, além de sua potente carga explosiva. A Ucrânia não pode atacar esses mísseis em sua origem, exceto por raros ataques de longo alcance em bases aéreas russas que os abrigam. A Rússia lança KH-101s de posições relativamente seguras, com bombardeiros Tu-95MS disparando do espaço aéreo russo perto da fronteira e Tu-22M3 lançando de mais longe, aproveitando o alcance máximo do míssil. A principal resposta da Ucrânia é derrubá-los do céu. Sabemos que a Ucrânia usou o F-16 para destruir esses formidáveis mísseis de cruzeiro. No entanto, um F-16 é apenas uma plataforma, por mais impressionante que seja para um caça da era da Guerra Fria. Uma plataforma sozinha não pode derrubar mísseis sem as armas certas. Os F-16 da Ucrânia precisavam de seus próprios mísseis para enfrentar os Ka-101s que se aproximavam. A arma escolhida, o míssil Ara-Ar AIM-9L Sidewinder, provou ser ideal. O AIM-9L tem 3 metros de comprimento, pesa 85 quilos, atinge velocidade de Mach 2.5 e carrega uma ogiva de fragmentação de 9 quilos guiada por infravermelho. O Defense Blog relata que esse míssil foi frequentemente lançado pelos F-16 da Ucrânia em imagens compartilhadas pela Força Aérea Ucraniana. É um contraponto perfeito para o Ka-101. A Força Aérea dos Estados Unidos observa que o Sidewinder é um míssil Ara-Ar supersônico que usa tecnologia de busca de calor para travar e destruir alvos. Além de sua orientação por infravermelho, ele possui uma ogiva de fragmentação de anel capaz de despedaçar alvos.
Ironicamente, enquanto Putin depende de armas soviéticas antigas para atacar a Ucrânia, a primeira versão do Sidewinder, introduzida em 1956, está entre as armas mais antigas usadas na Ucrânia. A Força Aérea dos Estados Unidos diz que é um testemunho de "se não está quebrado, não conserte". O Sidewinder pode não precisar de consertos, mas melhorias não fizeram mal. O AIM-9L Sidewinder usado pela Ucrânia é uma variante aprimorada com um motor de foguete de combustível sólido mais poderoso, provavelmente aumentando sua velocidade em relação ao original. Ele também tem um fusível óptico melhor, resistente às contramedidas eletrônicas favoritas da Rússia, aumentando sua letalidade. O AIM-9L foi o primeiro Sidewinder capaz de engajar alvos de qualquer ângulo, incluindo de frente, aumentando seu potencial de acerto. O wiki do War Thunder observa que o AIM-9L, introduzido em 1977, tem uma taxa de acerto de 80%. Não está claro quantos Sidewinders a Ucrânia disparou em 19 e 20 de setembro, mas pelo menos 8 em cada 10 acertaram seus alvos. O AIM-9L pode travar alvos a 11 km, mais que o dobro do alcance do Sidewinder original. Não é perfeito, sinalizadores podem enganá-lo e plataformas altamente manobráveis podem evitá-lo. Mas isso não importou aqui, já que enfrentou mísseis, não caças. Ele teve sucesso repetidamente, segundo os relatos da Ucrânia. O uso de F-16 pela Ucrânia para derrubar KH-101s não foi a primeira vez que seus caças ocidentais superaram os mísseis russos. Em março, o United 24 relatou que a Ucrânia usou caças da Dassault Mirage 2000 fornecidos pela França para destruir o mesmo tipo de míssil. O Mirage 2000 usa o míssil Mika, com alcance de 60 km, velocidade de Mach 4 e ogiva de 12 kg. Em sua estreia, um Mirage 2000 enfrentou um KH-101 de frente, disparando um míssil ar-ar não especificado em um ângulo agudo. Qualquer que seja o míssil, ele foi ágil o suficiente para ajustar seu trajeto após o lançamento, permitindo um acerto direto. A Ucrânia encontrou uma maneira de enfrentar essas ameaças. A Rússia projetou o K-101 para contornar a maioria das defesas aéreas com sua trajetória rente ao terreno. Isso torna sistemas como o Patriot menos eficazes do que a Ucrânia gostaria contra esses potentes mísseis de cruzeiro. F-16 armados com Sidewinders são a resposta, manobráveis o suficiente para evitar mísseis enquanto carregam armas que podem alcançar e destruir K-101s. Os F-16 da Ucrânia estão fazendo o que poucos outros equipamentos em seu arsenal conseguem, destacando-se repetidamente desde sua chegada. Em agosto de 2024, quando os primeiros F-16 ocidentais chegaram à Ucrânia, o Atlantic Council descreveu seu papel esperado. Com combates na linha de frente sendo desafiadores nesta fase, os F-16 da Ucrânia seriam usados principalmente para reforçar as defesas aéreas, segundo o Conselho. Os jatos recebidos por Kiev eram bem adequados para derrubar mísseis e drones russos, que frequentemente miram cidades e infraestruturas críticas ucranianas. Essas previsões se mostraram verdadeiras. A mesma fonte observou que os F-16 eram mais adequados para esse papel do que as plataformas da era soviética que a Ucrânia tinha na época. Isso não é necessariamente porque os F-16 são plataformas superiores, embora isso possa ser verdade. Em vez disso, os F-16 se destacam na defesa aérea porque podem carregar mísseis avançados como o Sidewinder, algo que as plataformas da era soviética não conseguem. O Defense Blog acrescentou que a Ucrânia tinha apenas 69 aeronaves antes da chegada dos F-16, incluindo MiG-29s e Su-27s.
Algumas foram adaptadas para disparar munições compatíveis com a OTAN, mas essas plataformas soviéticas não têm os sensores avançados, a sobrevivência e a integração de armas dos F-16, tornando-as menos eficazes contra mísseis russos que se aproximam. O Atlantic Council também observou que os F-16 da Ucrânia podem não ser adequados para operações na linha de frente. Como variantes mais antigas, segundo o Conselho, eles têm alcance de radar limitado, tornando-os vulneráveis a defesas aéreas russas ou caças avançados como o Su-35 se a Rússia os usar novamente. A Ucrânia e seus parceiros reconhecem isso, com o Conselho observando que o primeiro lote de F-16, entregue em agosto, estava equipado com os mísseis exatos necessários para funções de defesa aérea. Eles têm se destacado. Antes de derrubar dezenas de K-111 em setembro, os F-16 da Ucrânia provaram sua habilidade em defesa aérea várias vezes. Em novembro de 2024, o Militani relatou que a Ucrânia usou F-16 para destruir cerca de 10 alvos aéreos em um ataque russo rápido, com pelo menos um derrubado sobre Dnipro, um alvo que a Rússia ainda focava quase um ano depois. Isso foi apenas 3 meses após a chegada dos primeiros F-16. Os pilotos ucranianos, bem treinados antes, se adaptaram rapidamente a uma plataforma antes desconhecida. Em janeiro de 2025, sua adaptação era evidente. O Kyiv Independent relatou que um piloto de F-16 ucraniano derrubou 6 mísseis de cruzeiro russos em uma única missão, um feito inédito no mundo. Após usar mísseis em 4 alvos, o piloto usou o canhão M61 Vulcan de 20 mm do F-16, disparando 6.000 tiros por minuto para destruir os 2 últimos mísseis a curta distância, uma façanha que exige habilidade excepcional. O comando da Força Aérea da Ucrânia celebrou no Facebook dizendo: pela primeira vez na história do Fighting Falcon, um F-16 destruiu 6 mísseis de cruzeiro russos em uma missão. A confiança dos pilotos ucranianos com os F-16 cresceu rapidamente. Agora, eles voam esses jatos americanos todos os dias. Ao contrário das expectativas iniciais, a Ucrânia também usa F-16 para operações ofensivas. O general do Exército dos Estados Unidos, Christopher G. Cavoli, chefe do Comando Supremo Aliado da OTAN na Europa e do Comando Europeu dos Estados Unidos, confirmou isso. Falando ao Comitê de Serviços Armados do Senado em abril, Cavoli disse: eles voam diariamente, derrotando várias ameaças de mísseis de cruzeiro e realizaram muitos ataques ofensivos, especialmente bombardeios no leste. Esses ataques frequentemente miram defesas aéreas russas e depósitos de munição em Donetsk e Luhansk, usando bombas guiadas GBU-39. Seja atacando ou defendendo, a Ucrânia sabe usar bem seus F-16. Mas, como muito do equipamento fornecido pelo Ocidente, a Ucrânia poderia usar mais. Até agora, 87 F-16 foram prometidos à Ucrânia, com mais da metade entregue. A Holanda cumpriu sua promessa de 24 jatos. A Noruega enviou 14, conforme prometido. E a Dinamarca entregou 12 de seus 19 prometidos até dezembro de 2024. A Bélgica, com a maior promessa de 30, ainda não entregou nenhum. Há uma razão. A Bélgica espera pelos F-35s para substituir seus F-16 antigos. Até agora, eles ofereceram apenas uma promessa vaga de agosto de que o primeiro lote chegará em meses. A Ucrânia espera que meses signifique logo. O ataque de 19 a 20 de setembro mostrou como os pilotos ucranianos são eficazes com os F-16 que têm. Com os 30 da Bélgica e os 7 restantes da Dinamarca, as defesas aéreas da Ucrânia ficarão ainda mais fortes. Se a Polônia conseguir o que quer, a Rússia não dependerá tanto de ataques aéreos em 2025.
A Polônia propôs uma zona de exclusão aérea, imposta pela OTAN sobre o oeste da Ucrânia, usando defesas aéreas avançadas e caças para bloquear ataques russos. Os F-16 da Ucrânia podem ter uma folga se o pedido da Polônia à OTAN fechar os céus para a Rússia. Comparando perdas e custos, há uma disparidade clara. A Rússia gastou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 579 drones Shahed 136, 1 milhão e meio de dólares cada, e 40 mísseis, KH-101 a 13 milhões, Iskander-M a 3 milhões, Calibre a 6 milhões e meio, Kinzhal a 15 milhões. A Ucrânia usou cerca de 50 mísseis AIM-9L, 400 mil dólares cada, e custos operacionais de F-16, 27 mil dólares por hora de voo, totalizando cerca de 25 milhões de dólares. Apesar do investimento quase 50 vezes maior da Rússia, a Ucrânia, ao derrubar 552 drones e 31 mísseis, mostra sua eficiência defensiva superior, minimizando danos em relação ao custo. Comente 1 para a Ucrânia, 2 para a Rússia ou 3 para neutro.